Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile. O nosso assunto de hoje é globalização. Nós vamos falar um pouquinho sobre todo esse processo global, mais a questão dos blocos econômicos. Vamos lá, vamos começar a aula. Bom, globalização e blocos econômicos. O nosso assunto fundamental é falar um pouquinho da globalização, mas não deixar de citar os blocos econômicos. Bom, olha só, conceito de globalização. O que na verdade, a globalização trouxe de diferente do que a gente tinha no período da Guerra Fria? Porque globalização eu não posso nem falar que começou após a Guerra Fria, após essa velha ordem mundial. Na verdade, a globalização ele é um processo que pode vir desde lá dos descobrimentos ou até antes disso. Mas tem o seu auge, ou o seu contexto maior, pós-Guerra Fria, quando a gente começa a nova ordem mundial. Então, eu tenho algumas características importantes para falar. Primeiro, um mundo integrado, sem fronteiras, a flexibilização no cenário mundial, no comércio, diminuição das disparidades econômicas e sociais e abertura de mercados para o comércio sem tarifas. Isso tudo seriam bases do processo de globalização. A pergunta é a seguinte, galera: será que isso aconteceu mesmo? Será que todos esses processos que nós falamos de globalização, todos estão ok? Todos ocorreram? Ou seja, o mundo ficou mais integrado, sim, as fronteiras praticamente foram eliminadas, hoje eu posso circular tranquilamente por qualquer parte do mundo. Houve uma flexibilização muito grande nas relações comerciais, nas relações econômicas. Hoje o mundo é muito mais flexível. Houve uma diminuição real da economia, na disparidade social, ou seja, os países pobres e os países ricos estão muito mais próximos. Houve uma questão ambiental que se diz muito na questão global, que ia haver uma redução no processo em termos de impactos ambientais. Tudo isso aconteceu. Os mercados ficaram mais abertos. A OMC, por exemplo, que é a Organização Mundial do Comércio, trabalhou muito tranquilamente porque o comércio ficou muito igualitário entre os países. Nada disso foi para frente, de forma que se pensou na globalização. Algumas coisas realmente melhoraram, sim, mas a globalização como um todo não foi tudo isso que se esperava. Houve uma melhoria nas relações comerciais, sim. Houve uma evolução no processo tanto de transporte quanto de comunicação. Ou seja, ficou muito mais fácil de eu circular não só a população, mas as indústrias. Isso é fato quando você fala de desconcentração industrial. E, ao mesmo tempo, houve uma integração maior de comunicação, devido à comunicação, entre os países. No entanto, não era tudo mil maravilhas. A gente tem que pensar no que aconteceu com a globalização também, principalmente agora, que a gente vive uma pandemia, e aí eu tenho fronteiras fechadas, eu tenho restrição de compra de mercadorias, eu tenho sobreposição em relação ao comércio, ou seja, eu tenho uma série de fatores que vão totalmente contrário ao processo global, principalmente quando se fala de comunicação, de logística, que deveria ser tudo mais fácil. Na verdade, não é. Algumas questões são fundamentais para a gente citar. E essas questões, digo logo, são questões que estão relacionadas ao aspecto global. Bom, se tudo isso não aconteceu de forma que a gente pensava, consequentemente eu tenho outras afirmações do processo global. Que outras afirmações são essas? Imposição das potências e conglomerados empresariais. É óbvio, as grandes potências mundiais passaram a dominar um pouco mais, porque agora eu tenho uma expansão maior dos meios de comunicação, então a propaganda foi fundamental para isso. Já havia isso no período da Guerra Fria, mas se intensificou mais esse processo. A logística, já que o transporte se tornou mais eficiente, essa logística favoreceu principalmente essa expansão nesses conglomerados industriais, que trouxeram cada vez mais os seus produtos, e a China é um grande exemplo disso. O mercado praticamente foi abarrotado de produtos chineses. O segundo aspecto seria o aumento da disparidade, contrariando aquela ideia de, olha, vai haver uma diminuição das desigualdades sociais, vai haver uma diminuição das desigualdades econômicas. Nada disso. Inclusive, é possível entender que houve um aumento dessa desigualdade em relação aos países principalmente menos favorecidos. Esses países estão com muito mais dificuldade em relação a esse mercado global. Primeiro pelo seguinte, a tecnologia evoluiu muito na terceira revolução industrial e agora no que nós chamamos de Revolução 4.0. Além disso,
esses países não passaram do meio rural para o meio urbano. Muitos ainda continuam no meio rural. Isso dificulta muito a relação comercial, continua a dependência, o que a gente chamava, e aí eu vou citar aqui, ó, na DIT, Divisão Internacional do Trabalho. É um processo de integração comercial que nós temos desde lá do capitalismo comercial, onde as potências, ou aspas, as metrópoles, recebiam as matérias-primas, transformavam em manufatura e vendiam novamente para as colônias. Aquela relação do pacto colonial que vocês aprenderam a história. Essa relação praticamente continua a mesma. A globalização não mudou nada. A diferença é que eu tenho mais elementos juntos nessa divisão internacional do trabalho que fez com que agora, além das matérias-primas, dos produtos agrícolas, eu mando para os países desenvolvidos a população também. Essa população que tenta fugir do seu país, ou refugiados, ou mesmo imigrantes, que tentam sair da pobreza e ir para o país mais desenvolvido, muitas vezes são barradas. Mas não se falou que as fronteiras não ia ter mais fronteiras? Tá aí um outro exemplo. Seria o nosso terceiro elemento aqui, em comparação no processo de globalização. Essas fronteiras hoje são fechadas. Vide a Europa com os refugiados da Síria, da África, do Iraque, do Afeganistão. Na verdade, os países pobres foram os que mais receberam população refugiada no mundo. Dá um exemplo para vocês. Uganda recebeu bastante população. A Turquia hoje tem mais de 3 milhões e 700 mil refugiados. A Jordânia, o Líbano e inúmeros outros países, não só da África quanto da Ásia, receberam uma série de refugiados, e isso fez com que aquela ideia que os refugiados saem para os países desenvolvidos ficasse por água abaixo. Tanto que existem outros aspectos relacionados, inclusive, à configuração da União Europeia relativo a essa questão de refugiados. A saída do Reino Unido tem vários fatores. Um dos fatores é a aceitação de refugiados na União Europeia. Ou seja, a globalização não falou que as fronteiras estavam abertas, ia poder se circular, na verdade havia uma integração maior dos países? Eu acho que isso não se consolidou. Então aqui está um resumo do que realmente foi a globalização. Que a gente esperava uma coisa, mas foi outra totalmente diferente. Bom, um aspecto que se consolidou nesse processo global foi a formação de blocos econômicos, que seria um dos aspectos importantes nessa questão da flexibilização comercial e na abertura dos mercados. No entanto, galera, a gente tem que entender o seguinte: nem todos os blocos econômicos apresentam características tão abertas quanto se previa no processo global. O que é um bloco econômico? Como é que ele surgiu? A maioria desses blocos econômicos surge na década de 90, pós-Guerra Fria. Essa é a primeira explicação. Por que surgiram pós-Guerra Fria? Porque no momento em que o mundo se torna multipolar, havia uma ideia que essa disputa que havia entre o socialismo e o capitalismo tinha acabado. E realmente acabou. E agora o mundo estaria mais integrado. Lembra da globalização? E aí começam a surgir ou formar esses blocos econômicos pelo mundo todo. Não existe restrição de rico e pobre. Isso é importante a gente citar. Então, os blocos econômicos são formados em todas as partes do mundo. Só que alguns se destacam. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre eles. Mas antes disso, a formação de blocos econômicos tem a ver com multilateralismo e com a cooperação entre os países. É o que a gente chama de regionalização. Olha, estamos juntos aqui, nós somos amigos. Vocês têm aí, na sala de vocês, na escola de vocês, no bairro de vocês, aquele amigo que você fala assim: opa, tudo bem, como é que tá? Somente, e aquele cara que frequenta a sua casa. Então existe uma integração maior e menor. Na verdade, naquela região que você mora, você tem muitos amigos, mas alguns são mais chegados e outros nem tanto. No bloco econômico é quase isso. Por exemplo, o nosso bloco econômico é o Mercosul, que a gente vai falar daqui a pouco. O Mercosul, você tem Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Eles são grandes amigos? São amigos. Na verdade, eles são vizinhos, fazem relações comerciais e passaram a se integrar um pouco mais após essa Guerra Fria. Ok, formou um bloco econômico. Existem países mais integrados ainda. A gente vai falar a própria União Europeia. Então, essa é a ideia da cooperação, porque você vai melhorar as relações comerciais. Bom, entretanto, como eu falei, existem níveis de amizade. Não existem níveis de amizade? Aqui no bloco econômico também é assim. Existem níveis de integração de blocos econômicos. E esses níveis são divididos da seguinte forma.
Zona de preferência tarifária. Essa é a relação extremamente superficial. Aquela relação comercial mesmo que existe entre os países, muitas vezes pode ser do mesmo bloco, mas que você tem acordos comerciais e muitas vezes sem impostos. Dificilmente você tem esse nível, esse primeiro nível. O segundo nível seria o livre comércio. E eu já tenho um exemplo para ele. O livre comércio é o que acontece nos Estados Unidos. México, Estados Unidos e Canadá. Ou o antigo NAFTA. Hoje, aqui ó, coloquei Estados Unidos, México e Canadá. É somente as siglas, tá? Antigamente era chamado de NAFTA. Então vocês vão ter no livro de vocês ainda NAFTA. Porque esse termo é muito novo. Ok? Bom, então vamos lá. Livre comércio, o exemplo, Estados Unidos. Tá? O NAFTA. União aduaneira. Esse é o exemplo nosso. Aí, Roberto, união aduaneira, isso mesmo. Aduana, como se fosse fronteira. União aduaneira tem uma série de características. E uma das características é uma taxa comum de comércio. É uma taxa de comércio externo comum entre os países. É um nível de integração maior. É como se eu tivesse no segundo nível. Além do livre comércio, que seria essa relação onde você comercializa com os países, mas não deixa ninguém entrar no seu país, é o que acontece com México e Estados Unidos. O nosso nível é um nível acima. A gente está mais integrado que os Estados Unidos, México e Canadá. A gente pode ter circulação sim, ok, mas uma circulação comedida. Entretanto, nós temos tarifas comuns em relação à exportação. O Mercosul veio passando por problemas nos últimos anos. É uma característica que a gente precisa falar. Inclusive, em relação à própria Venezuela. Nós aceitamos a Venezuela, depois expulsamos a Venezuela devido à questão ditatorial atual. Vamos lá. O quarto nível seria o mercado comum. A União Europeia já passou por esse mercado comum. Seria uma integração onde você tem mais do que o livre comércio, mais do que a União Aduaneira, e começa a integrar o quê? Uma livre circulação de serviços, de mercadorias, ou seja, impostos muito menores. Ok, beleza, estamos indo nesse cenário. E o último nível, que é conhecido como último nível, seria a União Monetária. Esse a Europa está enquadrada. Então, o exemplo maior é a própria União Europeia. A União Europeia já passou pelo mercado comum e passou a ser hoje uma União Monetária. Não que todo mundo utilize o euro como grande moeda. Não, existe uma zona do euro. O euro não é comum em toda a União Europeia. Na verdade, são alguns países que utilizam o euro como moeda. Então, consequentemente, é claro, essa União Monetária não está totalmente consolidada, mas a Europa chegou a esse nível máximo de integração. Nós podemos falar que o nível máximo de integração foi atingido pela União Europeia. Bom, aí eu citei os 3 exemplos aqui. O que a gente pode falar um pouco mais? E aí eu vou citar um pouquinho da própria União Europeia. Desses blocos econômicos que nós estamos citando, de nível de integração, praticamente Mercosul e NAFTA estão na mesma data de formação. Existem outros na Ásia, existem outros na África, mas praticamente todos com as mesmas datas. Pós-Guerra Fria, no início da década de 90, somente a União Europeia conseguiu integrar o seu bloco, ou formar o seu bloco, durante ainda a Segunda Guerra Mundial. Foi em 1944 com o Benelux. E depois desse processo, da formação do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eu tenho a formação de uma série de acordos de tratados que vão dar origem hoje o que é a União Europeia. Então, por que a União Europeia é o bloco econômico mais integrado? Porque ela começa lá atrás, lá na guerra ainda, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, e vai se consolidando, englobando cada vez mais países, até que eu chegue os dias de hoje. Chegando os dias de hoje, eu tenho uma integração de bloco econômico, tem parlamento, tem moeda única, tem todo um processo, leis são votadas, todo um processo de integração. No entanto, faço a última observação para a gente. Esse bloco econômico ficou muito ameaçado com a questão dos refugiados. Esse ano, no dia 31 de janeiro, o Reino Unido saiu da União Europeia, o famoso Brexit. Essa questão é uma questão super importante, abalou bastante esse bloco econômico. Então essa integração que se pensa muito no mundo, é bom a gente ficar sempre com o pé atrás. Uma interrogação que é importante a gente entender que tudo isso que se pensou da globalização não foi consolidado assim como se pensava. Na verdade, tudo que se pensava da globalização ainda não está totalmente consolidado. Pelo contrário, algumas coisas estão bem diferentes. Galera, espero que vocês tenham entendido tudo isso que a gente falou, um resumo de globalização em blocos econômicos. Obrigado, galera. Até a próxima aula.